Olá pessoal, estamos aqui no mais um grupo de estudos de Go. Hoje o último programinha do ano, né? A nossa última gravação do ano. Só tá eu e a Paulinha, porque aparentemente tá todo mundo viajando. Isso é verdade. Ou tá todo mundo Ou, viajando, ou todo mundo comeu, ainda tá aproveitando a comilança, ainda não se recuperou da comilança do Natal. ou da ressaca também, É né? bem provável. Eu tô ficando preocupado com a minha filha, porque minha filha no Halloween ganhou uma montanha de doce que durou até o Natal, quando ela ganhou mais uma montanha de doce, que durou, que tá durando até agora, daqui a pouco ela só come doce. Olha, isso é legal para Apesar, uma criança. apesar dos meus protestos, né? É. Eu fico impressionado, ela consegue ler a embalagem. Ela só tem 5 anos, ela tá começando a alfabetização. Gente, essas crianças me assustam. O... Não, é sensacional. Não, mas na verdade dura muito o doce dela porque eu restringo muito. Eu só deixo comer, sei lá, uma balinha na sobremesa, uma coisa assim. Porque se deixar, é tipo, Ah, come o dia inteiro e come o acabou, dia. não come mais nada. Não, enfim, não é exatamente saudável, né? É, Mas enfim, uma criança, né? Tem que aproveitar enquanto tem 5 anos. Daqui a pouco é marmanjo, aí não adianta mais. é, Vamos dar uma olhada nas coisinhas que a gente vai mostrar hoje. Parar de falar de criança e falar de Go, que também é uma criança. Ainda está é. muito no começo. Olha só, essa ferramenta aqui, o Go Sidekick, é um repositório que de vez em quando eu estou trabalhando nele. Quando eu preciso, geralmente, está lá no meu GitHub, né? Sérgio Mendes Go Sidekick. E a ideia é ter algumas ferramentas para me ajudar no meu dia a dia, ajudar as coisas que eu faço normalmente, as coisas que a gente faz no trabalho. Um que eu uso bastante é esse GP, que é uma ferramenta para me ajudar a fazer Git push. Ah, legal. Aliás, Git push não, Git pull. Uma das É. maiores sacanagens da língua inglesa é push e pull, porque na É minha verdade. cabeça sempre vai ser invertido. E aí, hoje eu fiz uma. Hoje não, esses dias, eu fiz uma mudança nesse aplicativo, porque o que ele faz, né? Tem alguns repositórios, como por exemplo o do GoFN, o do PureRest, que são repositórios com muitos. É, organizações com muitos repositórios, né? Então, por exemplo, vamos dar uma olhada no PureRest, né? GitHub, PureRest, tá lá. Então ele tem muitos repositórios, tá vendo? Que compõem o software. E Uhum. aí, isso tem um motivo de ser. O motivo de ser é você poder usar parte dele como package. Então, se você chegar aqui e falar assim, eu só quero usar o middlewares, Uhum. não quero adicionar o PureRest inteiro na minha aplicação, quero usar só o middlewares. Você pode adicionar ele como package e usar só ele. Ahn, Sim. Quero usar o config só, para mim já vai ser útil. Mesma coisa, você não precisa adicionar tudo. Então, por isso que ele é dividido assim. Isso é um jeito bom de fazer as coisas para o Go. E é um jeito bom de você organizar os seus projetos também. O problema é que, vamos supor, né? Se eu estou lá no. Deixa eu ir lá no diretório do PureRest, cd PureRest. Se eu quiser ter certeza que eu estou na última versão de todos esses repositórios, eu tenho que entrar em um por um da Git Pull, sair dele para o outro e da Git Pull de novo. Isso é muito chato. Então eu fiz esse aplicativozinho que o que ele faz é percorrer todos os repositórios Ah, e ele atualiza tudo e de uma vez. atualiza tudo para mim. E ele já me dá as mensagens dizendo o que está acontecendo.
E a mudança que eu fiz é que antes, se não tivesse no master, ele reclamava, falava, olha, você não está no master e abortava daí, né? Agora não. Certo. Agora o que ele faz, ainda está bem rústico, tá? Eu ainda estou melhorando isso. Mas agora o que ele faz é dar git stash, ou seja, ele salva suas mudanças que você tenha feito, vai para o master, e aí sim ele dá o git pull. Então, Então, tipo, ele vai checar se tá no master ou não, porque pode ser que você esteja, ou pode ser que você tá numa branch. no momento ele não está checando, ele simplesmente ele dá o comando para ir para o master. Eu pretendo melhorar isso, já estou dando uma olhada em como interagir com o Git local sem ter que ir para o Git externo. Tem alguns packages que fazem isso, estou dando uma olhadinha neles. Porque a ideia é justamente isso, é melhorar para assim, que branch que eu tô agora? Ela é a master? Se for a master, só dá o git pull. Não, não é a master. Tá, mas tem alteração? Tem alteração. Então, beleza. Então, vamos fazer um git stash. Enfim, e a ideia é eventualmente ficar bem mais sofisticado do que isso. Mas da forma que ele já ajuda muito. Normalmente, com certeza. Não, e assim, e tem teve um efeito colateral. Normalmente eu entro em várias branches, né? E assim, é o mesmo, por exemplo, eu vou fazer uma alteração no pull request, no pull rest. Aí, assim, eu tenho que alterar vários packages e por padrão eu uso o mesmo nome de branch porque eu estou fazendo a mesma alteração, né? Aí, beleza, fiz a alteração, fiz os pull requests necessários, tal. Aí eu falo assim, puxa, agora eu tenho que voltar pro master. Qual desses aqui que eu entrei mesmo? Qual que eu tenho que voltar por master? E aí agora, com esse novo set de comandos, eu só preciso chamar ele volta tudo pro master. Acaba ajudando bastante. Mas legal isso, achei bacana. Puxa, não, a maioria dos nossos, lá na Nuveu, a maioria dos nossos sistemas são assim, né? Então ajuda muito. É isso que eu tô pensando, porque tem várias coisas que são assim. Eu dei o exemplo do PreRest porque é código aberto, né? Mas tem várias coisas que são assim e ajuda, né? Principalmente quando você está trabalhando em projetos Go, que é normal ter essa estrutura quando o software começa a ficar grande. Essa parte aí de baixo é aquele negócio que a gente comentou do vendor lá? Não, esse aqui é o visitor, né? E ele ignora, por padrão, eu ignoro a pasta vendor. Porque eu não quero, ele não precisa entrar na vendor, né? Então, por padrão, eu ignoro a vendor. Tá. Basicamente, o que eu vejo é se existe, né, uma pasta chamada .git. Entendi. Se existir, eu suponho que é um repositório Git, e aí eu dou os comandos nela. O visitor é uma coisa que uma hora a gente pode pegar para conversar e falar especificamente dessa estrutura, né? Porque assim, aqui a gente está usando o visitor para parsear diretórios, né? Então eu tenho aqui no main o FileWalk, né? Peraí, deixa eu achar aqui. Aqui, FilePathWalk. E você passa para ele o caminho que você vai começar e a função do visitor. E ele vai procurar, ele vai pegar todos os diretórios e todos os arquivos e vai passar um por um para o visitor. E dependendo do que você retornar, ele vai tomar uma atitude ou ele vai tomar uma outra atitude. Por exemplo, se eu retornar skipdir, ele vai ignorar esse diretório. Se eu retornar EOF, ele vai, beleza, acabei. E por aí vai. Legal. Mas esse modelo, né, de você usar o visitor, funciona, é uma técnica comum. Você tem uma função que vai ser chamada para cada nó da árvore. É uma técnica comum, por exemplo, quando você vai
fazer um AST, né? Na verdade, para qualquer árvore é comum você ter isso. Você tem dois pedaços de software, né? Um que anda a árvore, que é o Walker, e outro que é o Visitor, que você vai passando, o Walker vai passando para ele cada nó da árvore, e aí você vai tomando atitudes ou indo para o próximo. É uma técnica bem comum, bem legal bem fácil de trabalhar, porque na verdade a sua lógica está na Visitor, a lógica de andar está na Walker e a lógica de operar, de fazer o que você tem que fazer, está na Visitor. Isso é bem legal. Bacaninha. Outro que que eu queria mostrar também é um que eu tô começando agora, então ele tá bem rascunhão mesmo. É esse cara aqui. Por enquanto ele é só um main, tá super pequenininho. E o que eu tô fazendo... Isso, Black Friday? O nome do package é Black Friday. Dica do Felipe, inclusive. O que eu queria era escrever... Porque assim, o meu site hoje ele já é em Markdown. Né? O tipo do documento é Markdown. E o que eu queria? Eu uso o Hugo, que é uma ferramenta de geração de site que lê o seu Markdown e transforma em HTML. E é muito bom, é bem bacana. Mas o meu site específico, eu quero fazer algumas mudanças, tem algumas peculiaridades, e eu falei assim, bom, não deve ser tão difícil. Claro que escrever uma ferramenta completa, que nem o Hugo, é difícil. Mas fazer o básico que eu quero não é tão difícil. E aí eu comecei a escrever, e aí estou usando aqui, por enquanto, de uma forma bem rudimentar. Por enquanto eu estou lendo só um arquivo, porque eu estou testando gerar o HTML a partir do Markdown. E eu já usei um outro cara aqui que eu achei interessante também, que é o Minify. Que o que eu faço, né? Primeiro eu gero o HTML e aí depois eu dou o Minify no HTML para transformar, para reduzir o tamanho dele, né? Tirar coisas inúteis, tipo um enter no meio do caminho lá que não seja renderizável, tirar coisas que não são renderizáveis, né? Entendi. E tá ficando bem legalzinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu ia te falar isso. Go run Mango. Olha lá, e ele pegou o HTML e já colocou tudo da menor forma possível, né? Mas é claro, por enquanto os metadados do Hugo ainda estão aparecendo, então eu vou cortar esses metadados e vou, mas na verdade, já tá bem legal, já. Já tá começando, né? Na verdade eu vou usar esses metadados, enfim, vou ter um monte de brincadeira ainda para fazer aqui. Esse aqui tá bem no comecinho, mas esse aqui é outro que eu vou usar o File Walker, porque ele vai percorrer uma sequência de diretórios e com essa sequência de diretórios ele vai montando os HTMLs e tudo mais. Entendi. Vai ficar bem bacana também. E essas outras funções aqui, adicionar... é porque ele faz... Esse aqui é porque ele faz Minify para vários tipos de arquivo. Eu ativei só o HTML, mas ele consegue fazer para CSS, para JavaScript, para imagem SVG. Isso aqui eu achei interessante, porque imagem SVG, se ela for bem feitinha, ela já é pequena. Mas deve dar para melhorar ela ainda mais. Eu quero descobrir o que ele faz. Ele deve dar uma encolhida ainda melhor na imagem. Enfim, e aí eu tô dando uma olhadinha, né, e brincando com a ideia ainda. Eu quero ver se a próxima semana que eu fico de folga, né, vai ser minha mini férias aí, se eu realmente paro e dou atenção para isso. Bacana. Aí ele trabalha até com regex também, né? Não, esse regex é para procurar arquivos... para procurar JSON e XML, né?
Ah, tá. Preciso ainda entender como essas coisas funcionam na prática, qual vai ser a melhor forma de trabalhar com essa biblioteca, que por enquanto eu só estou testando, né? Estou me divertindo testando ela. Ah, mas bacana, curti. Bem legal, né? É. Bom, e o código é super pequenininho. Super pequenininho. E outra que eu estou trabalhando também, que eu pretendo dar um pouquinho de atenção na semana que vem, é a Rum, né? Que semana passada eu queria mexer nela, mas não tive tempo. Eu estou tentando mexer, fazer pequenas alterações, pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana. Enfim, a correria do trabalho não ajudou por enquanto, né? Mas a Rum também tá bem legal, o código dela tá ficando, aos pouquinhos tá ficando bacana, né? Nossa, esse aí eu quero ajudar. Você sabe que esse aqui você é mais do que requisitada. Aí... Nossa, César, não, pode me chamar. Você sabe que a Rum, ela tem alguns objetivos, né? Um deles, por exemplo, é ser uma linguagem de configuração, que vai me ajudar a configurar algumas coisas, e isso ela ajuda por ser uma linguagem pequena. Mas um objetivo realmente importante da Rum é ser uma linguagem voltada para estatística. Ah, sensacional. Né? Uma linguagem funcional, voltada para estatística, bem simples. A gente está tentando deixar o mais enxuta possível. Tem 1 milhão de coisas ainda para a gente brincar com ela. Não está longe ainda de ser algo utilizável na prática, né, para valer. Mas o que eu posso dizer é que é muito divertido brincar de fazer a própria linguagem. Muito. Eu quero. Você vai me chamar agora. Você não vai se esquecer. Não vou. A última coisa que eu implementei foi exponenciação, inclusive. Ai, nossa, que massa! Teve uma coisa legal que eu implementei. Peraí, que eu tenho que achar aqui. Eu implementei soma de vetor, mas ainda de uma forma bem simples. A gente pode sofisticar isso. Ah, isso é legal. Deixa eu ver. Subtração, multiplicação. Aqui ele ainda está fazendo... Equal... Yeah. Eu tenho que ir aqui nos operadores para dar uma olhada. Peraí. Deve estar aqui. Não é. Eu acho que eu não atualizei o meu próprio código, você acredita? Acho que eu estou no branch, ainda não estava... adição. Deixa eu ver. Mas você não. Adição já tá. Adição já tá certinho. Adição agora, você pode passar um vetor de elementos para ela, que ela vai adicionar todos. E o que eu gostei, que eu fiz de propósito assim, é que se você adicionar elementos de ponto flutuante, vamos supor, você adicionou um inteiro com um inteiro. O resultado vai ser um inteiro. Certo. Se você adicionar um inteiro com um ponto flutuante, o resultado vai ser um ponto flutuante. Isso é legal. É o contrário do C. O C, se você adiciona um inteiro com um ponto flutuante, o resultado vai ser um inteiro. Vai ser inteiro. Isso me deixa maluco. Porque não faz sentido. Verdade. Por que eu vou perder informação? Eu não quero. Ninguém quer perder dinheiro, vamos dizer assim, né? Apesar de... Isso também pode valer dinheiro. Pode. Então... aplicar. Então, o código é bem simples da soma dos valores. Ele simplesmente verifica qual que é o tipo e faz a soma correta. E depois da soma toda, ele adiciona os dois, né? O total com ponto flutuante e o total com
Com inteiro. E se não tiver nenhum total com ponto flutuante, então ele simplesmente retorna o inteiro. Ele retorna o inteiro. Mas se não, ele converte o total de ponto flutuante e... alguém bateu na nossa campainha aqui. Peraí, deixa eu ver. Aceitar. E aí ele... onde eu estava? Tá aqui. E aí ele converte para inteiro e retorna. Então, assim, ainda tá lento, né? Ainda tá lento. A gente ainda pode fazer algumas otimizações aqui para... Nossa, isso aí vai ser muito bom. Dá pra gente pôr muita coisa aí ainda. Não, tem muita coisa legal. Não, tá muito legal. Tem algumas coisas que eu quero brincar para matemática mesmo, principalmente com tratamento de vetor, mas são meio... Eu tô hesitando em colocar aqui porque elas são muito específicas de plataforma. Entendi. Por exemplo, mas talvez a gente coloque como um módulo separado, como uma biblioteca separada. Por exemplo, cálculo de vetor usando o MMX, que já é uma tecnologia antiga, mas, enfim, muito útil. As brincadeiras que você andou fazendo com CUDA, a gente pode colocar em bibliotecas separadas, não fica no core da linguagem, mas são coisas divertidas para se fazer. Ai, legal. Bom, enfim, eu tô mostrando esses projetos porque são as coisas que eu pretendo brincar na próxima semana, que eu vou estar de folga. E como eu não vou viajar nem nada, o meu objetivo é deixar uma linha preta, uma barrinha preta lá no meu GitHub, né? Nossa, de muitos pull requests, muitas alterações. Louco. Vai ser divertido. Basicamente é sair para correr e codar o resto do dia. Mas eu quero que você me chame, hein? Quero pode deixar, eu chamo sim. Vou atrapalhar seu trabalho todo dia. Não, cara, tem uns momentos lá que você tá ligado que a gente... não, claro, né? Ninguém trabalha 7/24, ninguém fica... Mesmo durante o dia de trabalho, ninguém fica focado 100% do tempo, é impossível. A gente precisa de descanso, a gente precisa de vez em quando olhar para o lado. Quando você vai fazer outra coisa, você acaba resolvendo o seu problema depois. Sim. Porque parece que você meio que desconecta. E aí, quando você volta, você lembra e consegue resolver melhor. Oxigenar outra parte do cérebro, né? Tem uma recomendação da NASA que é quando você não consegue resolver um problema, você para e faz polichinelos cruzados. Eu não tenho coordenação motora para tanto, mas vai acontecer das duas uma. Ou eu vou cair ou infartar, das duas uma. César, quero te fazer uma pergunta, porque você sabe que eu sou noob ainda em Go, certo? Não, pergunta. O grupo de estudos é para perguntar. Essa linha 18. Ok. Esse fora aí, como que ele, tipo... que eu olho para ele e me lembra aqui, muito de dicionário, não sei porquê. Mas porque é mesmo. O Values aqui... É só para eu ver se... Então, é só para eu entender se o meu raciocínio está certo. Nesse caso aqui, Values é um vetor de interfaces. Tá? Interface, nesse caso aqui, está sendo usado só como um container de dados que pode conter qualquer tipo de informação. Tá. O range, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os itens desse vetor aqui, né? E ele vai colocar o índice na variável i e o valor na variável v. E aí, então tá. E aí eu vou poder usar aqui, no caso aqui, por exemplo, eu usei o índice. Eu podia ter usado direto o v, mas eu preferi usar o índice. E aí eu estou vendo o tipo. Aí beleza, o tipo é um int de 64 bits. Então, legal. Então eu vou fazer a soma como se fosse um int de 64 bits. É um float de 64 bits, então eu vou fazer a soma, né, do valor, convertendo ele para float de 64. Vou fazer a soma aqui de 64 bits. Não é nenhum nem outro, então panic, né? Põe uma exceção na tela aí.
dizendo que não conseguiu somar o valor, e aí diz o tipo do valor, o porcento T fala o tipo. Tá. E basicamente é isso, né? Eu estou aqui percorrendo um vetor de valores. Se fosse um mapa em vez de um vetor, no índice viria a chave do mapa. Enfim, então, tipo, essa estrutura é tipo um mapa que é parecida com um dicionário em Python. Eu não conheço dicionário em Python. Python é uma das linguagens que eu pulei. Mas é um negócio mais ou menos assim mesmo. Você tem você tem uma chave e um valor. Não, entendeu? É que assim, vetor também tem chave e valor, só que a chave é sempre um número sequencial. Um mapa já é uma estrutura que a chave pode ser um label, né? Pode ser uma frase, uma string. Tá. Mas não se preocupa, estruturas de dados a gente vai vendo conforme vamos vendo a linguagem mesmo. Não, mas tá bom, mas eu achei legal. Porque eu ainda tô naqueles iniciais do Go, sabe? Não se preocupa, é para isso que existe o grupo de estudos, é para isso que a gente brinca aqui. Bom, eu acho que já passamos de 20 minutos, então vamos encerrar a gravação e aí a gente passa para a parte do bate-papo, que é sempre divertido também. Então vamos lá.